Olá, irmãos, é um prazer estar convosco aqui mais uma vez e esta é a última vez que vamos estar reunidos aqui a este horário. Amanhã iremos terminar esta nossa aventura da parte da manhã e penso eu que ao longo desta semana nós já caminhamos bastante, certo? Nós começamos no mundo, entramos no lugar, no pátio, depois no lugar santo e no lugar santíssimo. Parece, olhando para o santuário, uma distância curtinha, não é? Mas é uma aventura de uma vida. É a proposta de Deus. A proposta de Deus é que eu tome isto como uma prioridade e comece realmente esta caminhada. Nós hoje, perguntam-me vocês, então quer dizer, nós ontem chegámos ao lugar santíssimo, por isso já terminamos a caminhada, certo? O que é que nós vamos falar hoje? Pois é que ao mesmo tempo que eu devo estar a lutar com o Senhor para caminhar e seguir em frente neste caminho espiritual, há alguém que não está muito contente com isso. Certo? Então, há alguém que vai estar sempre a tentar nos desviar do nosso caminho espiritual. E é hoje exatamente isso que nós vamos ver. Como é que eu me posso desviar do caminho? Não para eu me desviar, mas para eu estar atento para não me desviar. Ora, é certo que, resumidamente, aquilo que nós vimos esta semana, e isto é uma coisa que eu tenho vindo a repetir, que é o mais importante, é que Deus pede: Ruben, purifica-te, santifica-te e obedece. E a maior lição desta semana é esta: isso é impossível. Sou eu que faço, diz Deus, isto em ti, não és tu. É certo que eu tenho a minha parte, que é permitir ao Senhor fazer isto na minha vida. E por isso nós ontem vimos que é a nossa entrega ao Senhor que faz toda a diferença. Mas também há uma coisa que nos impede muitas vezes de entender este caminho espiritual. É que muitas vezes nós achamos que depois da nossa conversão, a nossa missão como crentes é obedecer à lei de Deus. E se nós olharmos para este mapa, é isso que lá está. Isso seria o equivalente a passar diretamente da pia para o lugar santíssimo. O facto de eu me ter convertido, o facto de eu ter aceito Cristo como meu Salvador, o facto de eu querer iniciar uma caminhada, não significa que eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Isso significa que eu estou pronto para começar a minha caminhada com o Senhor. E é nessa caminhada que o Senhor me vai ensinar: Ruben, deixa-me agir na tua vida. No entanto, do outro lado, está alguém. Diz o seguinte, eu gosto muito do capítulo 32, Grande Conflito. É um dos capítulos mais pequenos do Grande Conflito. Mas eu gosto muito dele porque ele fala de quê, sabem? Os enganos de Satanás. Tem lá 14. Eu já os numerei todos. Até já preguei sobre esse assunto. Tem lá 14 enganos. Bom, mas reparem o que diz. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno, todos nós sabemos isto, redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Caímos ou não muitas vezes nas ciladas de Satanás? É que nós só falamos em caminhar para a frente. Lembram-se? Passar de uma parte para a outra. Mas isto não é um caminho linear, porque tanto damos passos para trás, como damos... tanto damos passos para a frente, como damos passos para trás, certo?
E quando nós olhamos para o santuário, os irmãos podem perguntar assim, muito bem, mas Cristo, quando veio a este mundo, deu uma nova aliança. Substituiu os rituais antigos por rituais novos. Ele fez isso ou não fez? Sim. Qual foi os rituais que Cristo instituiu antes de morrer por cada um de nós? Batismo, muito bem. Mais? Santa Ceia, certo? Então nós falamos que no pátio está representada a nossa conversão, está lá representado o batismo, certo? Mas se nós pensarmos bem, a Santa Ceia também está aqui representada. Ora, pensemos. O vinho na Santa Ceia, o sumo de uva, representa o quê? O sangue de Jesus, que verteu onde? O sacrifício de Jesus está representado aqui? Está. Aonde? No altar. O lava-pés representa o quê? Reparem, quando saímos do mundo, de uma vida de pecado, Deus diz-nos para passar pelo batismo, certo? Mas sempre que eu pecar, eu tenho que me batizar? Não. É diferente viver em pecado de pecar. São coisas diferentes. Mas o Senhor deixou um ritual como que uma renovação. Deixou ou não deixou? Como é que se chama? O lava-pés. Então o lava-pés está representado aqui também ou não está? Está, o lava-pés também está representado. Qual é a outra coisa que nós ingerimos na Santa Ceia? O pão. Havia pão no santuário. Mesa dos pães asmos. Então, este ritual não bem substituir o antigo. E ele é o quê? É exatamente o mesmo. Cristo está a tentar ensinar exatamente as mesmas coisas com a Santa Ceia de que ele ensinava com o santuário. Aliás, quando eu estou numa Santa Ceia, a pegar no copo, e eu estou a dizer o quê? Que eu acredito que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os meus pecados. Amém? Eu acredito que a água é um símbolo dessa purificação. Por isso eu faço a cerimónia de lava-pés. E eu, quando estou a comer o pão, sabem o que é que eu estou a dizer ao Senhor? Já alguma vez pensaram nisso? Quando eu estou a participar na Santa Ceia, quando eu pego no pedaço do pão e estou a mastigá-lo, sabem o que é que eu estou a dizer ao Senhor? E eu estou-me a comprometer com o Senhor a alimentar-me da sua palavra. É isso que eu estou a dizer ao Senhor. Eu estou a dizer ao Senhor que eu acredito que o pão é um símbolo de Cristo. É um símbolo da palavra de Deus. E eu estou a dizer a Ele, e eu quero-me alimentar de Cristo pela sua palavra. Mas se nós estivermos apenas no pátio, Satanás não vai estar muito preocupado. Diz o seguinte: não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, o que é que Satanás faz? Não está preocupado. Pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à sua vontade, mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e as almas indagarem-se, reparem se não é a mesma pergunta que fez o jovem rico que estudámos esta semana. É ou não é a mesma pergunta? Que é necessário que eu faça para me... Então, Rubens, para lá. Nós, durante esta semana, vimos que não há nada que eu possa fazer para me salvar. Então, por que esta pergunta é tão importante? Eu tenho que saber o meu lugar no plano da salvação.
Tem ou não tem? Porque a salvação não depende de Deus, depende de mim. Deus já fez tudo, faz tudo, irá fazer tudo para a minha salvação. Então é importante eu saber qual é o meu lugar. Então, se eu me perguntar isto, Ele está a postos, procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Porque se eu caminhar este caminho do santuário, Satanás vai ficar preocupado. E por isso é importante nós percebermos quais são os enganos de Satanás para nos desviar. Porque quando ele vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, isto é muito interessante porque Satanás faz tudo para neutralizar aquilo que pode transformar o homem. Vendo ele, o mensageiro de Deus, examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Ele faz tudo para nos desviar da palavra de Deus e da sua influência. Mas não é só da palavra de Deus. Ele também ensina a sabedoria mundana de que a oração não é essencial. Faz parte do plano de Deus conceder-nos uma resposta à oração pela fé. E esse é o plano de Deus. Deus quer nos dar respostas às nossas orações. Todos os dias, Ele tem bênçãos para cada um de nós. Aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. Satanás sabe que todos quanto Ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Porquê que Ele sabe? Ele sabe perfeitamente que isto é verdade. Que o plano e o caminho que Deus nos deu espiritual funciona. E Ele sabe perfeitamente que a palavra de Deus transforma vidas. E Ele sabe perfeitamente que uma vida de oração traz milagres de Deus. Então, se eu estou na igreja, se eu estou convencido da verdade, mas não tenho uma vida de comunhão com o Senhor, Ele não está preocupado. Irmãos, é muito preocupante se Satanás não estiver preocupado comigo. Concordam comigo? Sim? Ok, então, vamos tentar perceber o que é isto de nos desviarmos do caminho. Não está aqui o texto, mas já agora, para percebermos bem melhor isto, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 5. O que é que nós aprendemos com este caminho? Aprendemos no pátio que Cristo nos quer purificar, aprendemos no lugar santo que nos quer santificar e aprendemos que no lugar santíssimo Ele quer obedecer em nós. Foi isso que aprendemos durante esta semana, sim ou não? Sim? Então, basicamente, este é um caminho para a justiça de Cristo. Concordam comigo? Nós vimos que a justiça de Cristo é o quê? A obediência de Cristo. Então, isto é um caminho para a obediência de Cristo. Certo? Obediência a quê? À vontade do Senhor. Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Em quantos sítios na Bíblia estão os 10 mandamentos? Em quantos sítios? Citados os 10 mandamentos. 2 sítios, muito bem, tem a resposta certa. Êxodo 20, Deuteronômio 5, muito bem, então vamos lá abrir, Deuteronômio 5. Estamos a falar então dos 10 mandamentos. Então aqui em Deuteronômio 5 começa a falar cada um dos mandamentos, depois no versículo 13 está a falar do sábado, depois no 16 honra o teu pai e a tua mãe, etc. E continua por aí fora. No entanto, no final do capítulo,
Diz o seguinte, vamos ler a partir do, pode ser do 29. Diz o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos. Pergunta: Deus quer que nós façamos a sua vontade, sim ou não? E depois no 31 diz assim: mas tu fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, para que pratiquem na terra, cuja posse eu lhes darei. E depois diz uma coisa muito interessante, no versículo 32. Portanto, cuidareis em fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Está a falar de quê? O que é que ele tinha acabado de vos dar? Os 10 mandamentos. E agora o que é que ele diz a seguir? Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Não é estranho esta afirmação de Deus logo a seguir a ter dado os 10 mandamentos? Ele está a dizer que quer uma vida de obediência e depois diz, muito bem, não vos desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Eu quero fazer uma pergunta. Para eu me desviar para a direita ou para a esquerda, em que direção eu tenho que estar a ir? Desculpem, para eu não me desviar para a esquerda ou para a direita, em que direção é que eu tenho que estar a ir? Em frente. Então está a falar de um quê? De um caminho. Um caminho para quê? Para a obediência. Repararam que vamos ter sempre ao mesmo? Aliás, logo a seguir ele diz isso mesmo. Andareis em todo o caminho que o vosso Senhor vos ordenou. Então, Deus dá os 10 mandamentos e diz que isto é um caminho. Não desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Segue em frente. Ok. Então, o que é que quer dizer eu me desviar para a esquerda e o que é que quer dizer eu me desviar para a direita? Diz o seguinte no mesmo capítulo 32 do Grande Conflito. Neste capítulo, Deus está a descrever que existem 3 grupos no povo de Deus. Um grupo é aquele que se desvia para a esquerda, outro grupo é aquele que se desvia para a direita, outro grupo é aquele que segue em frente. Perceberam? O que é que isto quer dizer? Há uns que se desviam para a esquerda. Por exemplo, dá aqui alguns exemplos. A opinião de que não é consequência alguma o que os homens creem é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. É plano seu, ainda bem que não sou eu que estou a dizer isto, levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida, a incredulidade, estorvando a todos os que desejam ver a obra de Deus e de quê? Seguir no caminho. E com ele queiram avançar. Logo, estes estão a ser um obstáculo para seguir em frente. Muitos que não têm a fé verdadeira em Deus ou em sua palavra, concordam com certos princípios da palavra e passam por cristãos. E assim estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras. Então, o que é eu me desviar para a esquerda? Eu sou um cristão, mas eu não estou completamente convertido. E Deus pode me usar para ser pedra de tropeço para outros. Perceberam o que é desviar para a esquerda? Ora, eu quero vos dizer que este não é o grupo mais perigoso. O grupo mais perigoso é aquele que eu faço parte. Eu queria partilhar convosco aquilo que eu descobri acerca de mim. Porque um dia eu descobri
que eu fazia parte de um grupo. Aliás, eu primeiro descobri que fazia parte do grupo que ia para a esquerda e depois descobri que fazia parte do grupo que ia para a direita. Vamos ler. Sempre houve uma classe, agora está a falar do outro grupo, está bem? Que, mostrando-se embora piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, ao invés de seguir no caminho do santuário, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são o lado esquerdo ou o lado direito? São a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Ora, eu descobri que fazia parte deste grupo. Aliás, a Bíblia tem um nome para este grupo. Chamam-lhes de fariseus. E eu quero partilhar convosco as características dos fariseus. Aqueles que se desviam para o lado direito. Hoje existem milhares e dezenas de milhares que estão a cometer o mesmo erro que cometeu Caim. E como também fizeram quem? Os fariseus nos dias de Jesus. E eles confiam em quem? Em Deus? Não. Neles mesmos. E estão dependentes de sua própria sabedoria. E não percebem da sua própria pobreza espiritual. Para estes vem a mensagem de Laodiceia: conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente, és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Pergunta: quem é a igreja de Laodiceia? Sou eu. Percebem? Eu descobri que fazia parte deste grupo. Esta mensagem é para quem? É para mim. E eu cometo os mesmos erros de que os fariseus. Isto abalou-me um bocado. Então eu decidi, espera lá, então eu vou ver quem é que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Pergunta. Eram doutores da lei, certo? Eram um partido político também, certo? Tinham poder religioso, tinham poder político. Que mais características vocês conhecem deles? Vocês não me deixem aqui sozinho. Seguiam tradições, ok. Eram acusadores, é verdade. Conheciam a palavra, mas também aldrabavam muitas coisas. Exatamente. Então, reparem. Nós temos uma visão muito negativa dos fariseus, sim ou não? As pessoas do tempo deles tinham uma visão negativa relativa a eles, sim ou não? Os próprios discípulos maravilhavam com Cristo de não respeitar os fariseus. E sabem porquê? É que nós agora conhecemos a história, nós sabemos o que é que eles planearam, ok? Mas quem olhava para um fariseu dizia: aqui está um exemplo de um cristão. Então eu fui ver as características deles. Querem saber quais eram mesmo as características deles? Reparem, Jesus disse deles: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observei. Como é que é? Cristo está a dizer que eles pregavam o quê? A verdade. Isto é um bocado complicado, mas é exatamente isso. Eles não só conheciam a verdade, eles também a pregavam. Mais, o que é que eles faziam mais? Diz a Bíblia que eles eram doutores da lei e que tinham a chave da ciência. Como é que é? E eles tinham a chave da ciência, a chave do conhecimento? Mais, diz em Mateus 23 que eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito. Ok, este português está um bocadinho antigo. O que é um prosélito? Alguém sabe? Um convertido. E eles faziam de tudo para que alguém se convertesse. Até aqui, como é que está a aparecer as características dos fariseus? Não está muito mal para já, não é? Ok, então vamos continuar.
Eles faziam grandes esforços missionários. Mais, fariseus que diziam aos de lá, a arruda e toda a hortaliça. Eles eram extremamente fiéis como? Nos dízimos. Eram ou não eram? Eram. Mais, eles faziam prolongadas orações. Oravam extensivamente. Eles, diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé e fazia o quê? O que é que ele fazia? Então, não só oravam extensivamente, como oravam frequentemente. Hoje, durante esta semana, nós não aprendemos que isto é fundamental para a nossa vida cristã. Nós aprendemos ou não aprendemos? Sim? Ok. Além disso, aqui um fariseu a falar, dizia, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eles não só davam o dízimo, mas faziam o quê? Jejum. Isto é um conselho que o Senhor nos dá ou não é? Não sei o que é que vocês estão a achar disto. Mas, Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz, fariseu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E eles eram devotos, zelosos pela lei. Eles eram zelosos especialmente por que mandamento? Pelo sábado. Muito zelosos pelo sábado. Não só, mas eles também têm extremamente cuidado com a sua alimentação e com a sua higiene. Isso é bom ou é mau? A lista continua a crescer. Reparem que isto é muito interessante. Diz assim, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos nos tempos de nossos pais, nunca nos associaríamos com aqueles para derramar o sangue dos profetas. Perceberam o que é que este texto está a dizer? E eles tinham grande estima por quem? Pelos profetas. Cuidavam dos sepulcros deles, adornavam os sepulcros deles. Aquilo que os profetas antigamente escreveram, eles aceitavam como sendo a voz do Senhor. E eles tinham respeito pelos profetas do passado. E mais, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e entrando assentou-se à mesa. Este fariseu convidou a quem para ir almoçar à sua casa? Para ir jantar à sua casa? Quem? A Cristo. Ora, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Se vocês vissem um cristão com esta lista, o que é que vocês achariam desse cristão? Um cristão que prega a verdade. Um cristão que conhece profundamente a palavra de Deus, que se esforça para trazer pessoas para a igreja. Um cristão que é fiel ao dízimo, que ora frequentemente, ora extensivamente, que guarda a lei de Deus com todo o seu zelo. Um cristão que se tem cuidado com a sua alimentação, tem cuidado com os seus hábitos, que respeita os profetas e que quer receber Jesus em sua casa. Se calhar seria escolhido para primeiro ancião. Certo ou errado? O que é que vocês acham? No entanto, estes são os fariseus que nós conhecemos. O mais perigoso no nosso caminho para a justiça de Cristo é eu me tornar um fariseu. E a diferença entre um fariseu e um cristão verdadeiramente convertido não é distinguível pelos nossos olhos. Mas Deus sabe. Hoje existem
milhares e dezenas de milhares, que são como quem? Como os fariseus. Agora, eu há bocado li esta frase e se calhar agora percebemos isto de uma maneira diferente. É que um fariseu hoje seria aos nossos olhos o quê? Um cristão exemplar. Esta lista é uma lista extraordinária. Eu, se estivesse na comissão de nomeações, eu ia escolher esta pessoa para os cargos todos. Mas então, qual é a diferença entre eu ser um fariseu e ser um verdadeiro cristão? Certo homem foi curado por Cristo. E esse homem foi falar com os fariseus. Conhecem essa história? Agora reparem, o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos, resposta dos fariseus, nós sabemos que Deus não ouve a quê? Pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Quero fazer uma pergunta. Isto é verdade? Lembram-se daquele exemplo que Jesus disse e que nós falámos a meio desta semana? Que estava um fariseu e estava um pecador. Qual deles Deus ouviu? Porquê? Qual era a diferença entre aquele fariseu e aquele publicano? O publicano tinha a certeza que era pecador. O fariseu achava que era justo. E isto é o grande perigo que eu corro na igreja, irmãos. É eu achar que já sou um excelente cristão. É eu achar que guardo o sábado. É eu achar que sou um bom ancião ou diretor da escola sabatina. Eu achar que já conheço até e já domino a palavra de Deus. E eu achar que já sou alguém. E esquecer-me que, na realidade, eu sou o quê? Pobre, cego e nu, um pecador. E continuam eles a responder àquele homem: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer, respondeu ele. E então eles disseram: tu és nascido todo em pecados e ensinas a nós? Uma característica de um fariseu é o quê? Aqueles que estão abaixo não têm nada para me ensinar. Bom, ok. Mas a principal característica de um fariseu, em oposição de um seguidor de Cristo, está neste versículo. Cristo disse a eles: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Porquê é que Jesus disse isto? Se a Bíblia diz que é Jesus que vai ser o juiz deste universo. Diz ou não diz? Diz que o Pai entregou ao Filho o quê? O juízo, julgamento. Então porquê é que Jesus está a dizer isto? Não estou a fazer perguntas difíceis, mas não. Porquê é que ele está a dizer isto? Jesus aqui estava em que papel? Papel de rei do universo ou papel de homem? Homem. E estavam a ser um exemplo para quem? Para mim. E o que é que ele fez quando esteve neste planeta? Será que ele julgou? Ou ele disse: o julgamento não me pertence?
Estão a perceber qual é o ensino que Deus nos está a dar? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Mas aqueles homens achavam que a grande virtude deles dava o direito de julgar os outros. E tinham uma outra característica, que é, eles achavam que ninguém os poderia chamar a atenção. Sabiam disso? Ora, reparem nesta frase que é extraordinária. Jesus estava constantemente a tentar salvar aqueles homens. E a resposta daqueles homens foi extraordinária. Ele diz assim: então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também quê? Nos ofendes a nós. Um fariseu é uma pessoa que fica facilmente ofendido. Alguma vez viram Cristo ficar ofendido a alguma coisa que lhe disseram? Veem aqui uma diferença? Olhando para eles em redor com indignação, Jesus doía-lhe no coração a dureza daqueles homens. Então, qual é a diferença entre um fariseu e um verdadeiro cristão? É somente esta. Aquilo que faltava àqueles homens era dar algo a Deus. O que era? O seu coração. Eles estavam convencidos da verdade. Estavam ou não estavam convencidos? Eles estavam convencidos que pertenciam ao povo de Deus. Eles estavam convencidos que a Bíblia, que a palavra de Deus, era a verdade. Eles aqui estavam convencidos, mas aqui não estavam. Eles não queriam ser transformados por Deus. Se eu pertenço ao povo de Deus e recuso este plano de Deus para transformar o meu coração, como é que eu me chamo então? Fariseu. Desculpem, era este o texto que pensei que estava no ecrã. Cristo ficava triste com a dureza do coração daqueles homens. Apesar de eles manifestarem todas estas características, eles eram legalistas. Faziam as coisas nas suas próprias forças e não no poder do Senhor. E eu quero dizer isto, irmão, com muito cuidado, está bem? Vou dizer isto com muito cuidado. Eu posso mudar e reformar completamente a minha vida. Aquilo que eu como, aquilo que eu visto, aquilo que eu ponho perante os meus olhos, aquilo que eu pareço perante os outros, mas se eu fizer isso nas minhas forças, eu não estou a ter um coração transformado pelo Senhor. E eu posso parecer justo, mas eu sou um sepulcro caiado. Disse Jesus: por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis homens justos. Justos aos homens, desculpem, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e judeus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por isso é que o apóstolo Paulo disse que sem santificação ninguém verá o reino dos céus. Porque sem isso, quem é que eu sou? Um fariseu.
Cristo, o grande mestre, procurou desviar a mente dos homens da contemplação das coisas terrestres, a fim de poder-lhes ensinar as celestiais. Houvessem os mestres de seu tempo sido voluntários para serem instruídos por ele, houvessem-lhe unido no semear o mundo com a verdade, e a terra seria bem diversa do que hoje é. Houvessem os escribas e os fariseus juntado suas forças ao Salvador, e o conhecimento de Cristo teria restaurado a imagem de Deus em sua alma. Irmãos, Cristo continua à espera que os fariseus de hoje façam isto. Ou seja, Deus está à minha espera que eu faça isto. É este o principal ensinamento do santuário. É claro que o desejo de Deus é que eu continue em frente, mas o plano de Satanás é eu desviar-me para a esquerda? Afinal, isto não é assim tão importante. O que interessa é eu amar a Cristo e o resto. Deus sabe que eu sou pecador. Ou então eu desviar-me para a direita e eu querer obedecer nas minhas próprias forças. E eu querer ser o melhor cristão do mundo pelo meu próprio zelo. Estes dois são dos maiores enganos de Satanás. Por isso é que nós precisamos de ter os nossos olhos fixos em Cristo. O desconhecimento dele é o que dá aos homens uma tão alta ideia da sua própria justiça. Ao contemplarmos a pureza, a excelência, veremos nossa fraqueza, veremos a nossa pobreza, veremos os nossos defeitos, veremos a realidade. É isto que nós somos. Então, ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos com uma justiça própria, como qualquer pecador. A Bíblia tem um texto que para mim é dos textos mais estranhos da Bíblia. Se vocês abrirem a vossa Bíblia, vocês podem ter uma tradução um bocadinho mais antiga ou mais moderna, mas é um texto muito estranho. Mas é um texto que resume toda esta semana. Ele encontra-se em Jeremias 48:11 e diz o seguinte: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Concordam comigo que é um texto estranho? Sim ou não? O que é que este texto está a dizer? Moabe não estava preocupado. Então, não mudou o vinho de vasilha e o sabor ficou igual. É o que o texto está a dizer, certo? Eu às vezes me pergunto porque é que certos textos estão na Bíblia. E eu olhei para este texto e não percebi absolutamente nada. Mas depois eu li uma citação que fez com que eu colocasse este texto para nós percebermos realmente o que é isto do caminho do santuário. Porque diz o seguinte, reparem bem: o homem pode recusar ouvir os conselhos e a advertência de Deus. Pode preferir tomar o controlo da sua vida nas próprias mãos. À semelhança de Moabe, recusa-se a ser mudado. Recusa-se a corrigir os traços deficientes de seu caráter, embora o Senhor lhe haja claramente indicado o trabalho, os privilégios, as oportunidades e os progressos a serem feitos. Dá muito trabalho romper com as velhas maneiras de viver e transformar as ideias e os métodos. O seu aroma não se alterou. Ele se apega aos seus defeitos. Aquele Moabe que nós acabámos de ler
somos cada um de nós, irmãos. Se eu me apego às minhas velhas maneiras de viver, se eu não permito que Deus faça este trabalho transformador na minha vida, o meu aroma não se vai alterar. O que é que vocês acham disto, irmãos? Acham que o que estivemos a falar durante esta semana é um conceito teórico dado por Deus há milhares de anos atrás, ou é algo que é fundamental para a minha vida cristã hoje? Este é o mapa para a minha salvação. Eu vou-vos contar uma história. Não era esta história que estava prevista para hoje, mas eu vou-vos contar uma história. Ainda tenho 10 minutos. Sabem que os planos de Deus para a nossa vida são, por vezes, estranhos. E eu vou-vos contar esta história simplesmente para vocês perceberem que aquilo que nós achamos muitas vezes não é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Ok? Lembram-se que eu vos contei que eu comecei a namorar aos 19 anos com quem é hoje a minha esposa. Foi uma aventura, não foi aquele namoro, foi uma aventura. No entanto, sabem que eu comecei a namorar no dia 30 de dezembro de 1998 e no dia 5 de fevereiro de 1999, Deus já me tinha dito que era com essa pessoa que eu ia casar. Lembram-se da história, não se lembram? Ok, então nós, naquela altura, já começámos a planear o futuro. Então, eu comecei, eu tinha um hobby, ok? Eu tinha um hobby que era, eu gostava de montar computadores. Às vezes, quando algum amigo queria computadores, os computadores eram muito caros na altura. Então, eu comprava os computadores às peças, montava, para que esses meus amigos pudessem ter um computador bem mais barato. Então, eu lembrei-me que, se calhar, seria uma boa oportunidade para eu ganhar algum dinheiro extra para a gente ir juntando para o nosso casamento. Boa ideia, sim ou não? O que é que vocês acham? Boa ideia. Ok. Então, assim foi. Eu comecei nas minhas vagas da universidade, eu estudava Engenharia Informática, e nas minhas vagas eu ia vendendo os computadores, ia vendendo umas peças, e todo o dinheiro a gente ia juntando para a nossa vida em conjunto. Ora, o negócio foi crescendo, não é? E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, até que, eventualmente, começou os estudos a ficar um pouco para trás, não é? Mas, entretanto, nós casamos e o negócio continuou a crescer. O negócio que começou com um investimento em material muito pequeno, a gente, no final do mês, o que sobrava, voltava a investir para termos mais, para irmos guardando mais dinheiro. E quando nós casamos, decidimos continuar com a mesma estratégia e o dinheiro extra nós íamos investindo na empresa. Acontece que a empresa começou a crescer e ao fim de algum tempo, isto em 2007, 2008, o nosso apartamento, um T2, estava com computadores por todo lado. Mais de 100 computadores dentro de um apartamento não é muito viável, não é? Amanhã eu vou-vos contar como é que essa situação foi resolvida. E a empresa começou a crescer. Em 2010 veio o primeiro funcionário, depois veio o segundo funcionário e o terceiro funcionário. E uma empresa que faturava algumas dezenas de milhares de euros, com o tempo foi faturando centenas de milhares de euros até milhões de euros. Só que aconteceu uma coisa em 2013 que eu queria partilhar convosco. Um dos meus principais clientes decidiu que queria ter o mesmo negócio do que eu. E nós, na altura, tínhamos um contrato muito importante, nós éramos exclusivos da Microsoft
Tínhamos um contrato de exclusividade da Microsoft para uns produtos específicos que nos davam bastante vantagem no mercado e, através de várias artimanhas, esse meu cliente conseguiu-me roubar esse contrato. E eu fiquei um bocado triste e desanimado com aquilo, porque ia fazer com que eu perdesse alguma competitividade no mercado. Nessa mesma altura, veio uma outra empresa, muito mais antiga que a minha, uma empresa respeitada no mercado. O dono dessa empresa veio falar comigo. Reuniu-se comigo e fez-me uma proposta. Ruben, eu quero comprar a tua empresa. Na altura a empresa era bem pequena, a faturação era modesta, mas estávamos a ter uma proeminência no mercado. E aquele homem ofereceu-me, bom, não tem mal nenhum a dizer, ofereceu-me 150 mil euros pela empresa, mais um contrato de 5 mil euros por mês para mim. Eu tentei disfarçar, não é? Disse que ia pensar. Mas em 2013, ganhar 5 mil euros por mês era atraente. 150 mil euros por mês era bastante atraente. E eu... o que é que vocês acham? Acham que eu estava inclinado a dizer que sim ou a dizer que não? A dizer que sim, não é? Pois era. Estava mesmo inclinado a dizer que sim. Então, eu pedi ao Senhor que Ele me guiasse e fui então para a reunião com Ele para acertar os detalhes do negócio. E eu já tinha percebido... Bom, eu vou contar isto mais à frente. Eu sentei-me lá para falar, para fecharmos o negócio. E eu fiz uma pergunta. A última pergunta que eu fiz a ele foi: e os meus funcionários? E ele respondeu-me: não quero nenhum, só te quero a ti. Naquele momento, eu comecei a pensar: ora, neste ramo de negócios é impossível guardar o sábado. Os meus funcionários são todos adventistas. Têm uma oportunidade de ter o seu trabalho na empresa. E eu disse que não. E não vendi a empresa. Meus funcionários nem souberam na altura o que é que se passou. Mas eu vim para casa a pensar e eu acabei mesmo de recusar 5 mil euros por mês e uma oferta para vender a empresa que ia mudar a minha vida. Mas no meu coração eu sabia com certeza absoluta que Deus não queria que eu fizesse aquele negócio. Ora, precisamente nessa altura, nesse ano, a empresa faturou 500 mil euros. No ano seguinte faturou 1 milhão de euros. No ano seguinte faturou 2 milhões de euros. Se eu tivesse vendido aquela empresa, naquela altura, teria sido o maior erro da minha vida. Deus mostrou-me claramente que não era para eu vender aquela empresa. Só que, entretanto, e reparem como os caminhos do Senhor são misteriosos. Eu contei-vos em 2016 como fui convidado pela primeira vez a fazer uma campanha, lembram-se? E o que me aconteceu? Bom, a partir de 2016, isso começou a ser algo que aconteceu várias vezes. E começou a ser para mim difícil conciliar eu ser um pai, eu ter 2 empresas, eu ter o ministério de pregação, eu ter o ancianato na igreja, eu ser pertencendo a associações
começa a ser muita coisa, não é? E eu perguntava ao Senhor o que é que eu tenho de começar a deixar para trás. E houve um evento que me marcou muito. É que em 2019, no final de 2019, houve um congresso adventista de jovens aqui em Portugal. Se chama o GYC Europa. Foi no Porto. Eu fui convidado por um amigo a ajudar lá no stand que ele tinha, portanto, um amigo que trabalhava nos Estados Unidos, uma aplicadora da White State, para ajudar lá no stand, e então foi para mim um privilégio estar lá a ajudar. Eu gostava muito de ter assistido aos workshops, aos seminários, às palestras, mas foi uma semana das mais frustrantes da minha vida. Sabem porquê? E eu não consegui ir a nenhum deles porque tive que trabalhar. Tive mesmo muito trabalho naquela semana. Eu só conseguia ir lá mesmo ao finalzinho do dia, quando tudo já tinha acontecido. E numa dessas noites, um dos jovens que estava lá, dos jovens não, sim, ele é jovem, é mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, um dos jovens estava lá que contou-me a sua experiência. E ele disse-me o seguinte: sabes, eu era um empresário no meu país, mas o Senhor chamou-me para o ministério e eu deixei tudo e vim para o ministério. E eu vim para casa ainda mais chateado. Então, reparem, eu estava a ter uma luta entre ter mais tempo disponível para ser usado pelo Senhor e o meu trabalho que me ocupava muito tempo. Então eu sei que eu já disse isto várias vezes, não é? Mas fiz uma oração estranha. E como eu vos tenho dito, todos os milagres de Deus começam com uma oração. E eu falei aquilo que estava no meu coração, irmãos. Eu não sei porque é que eu disse isso, mas eu fiz com o Senhor o seguinte: Senhor, se algum dia eu for convidado para pregar num evento como este, eu vou perceber que eu tenho que mudar um novo rumo à minha vida. 4 dias depois eu recebo um telefonema do outro lado do Atlântico. Era um amigo meu a dizer-me: Ruben, aconteceu um milagre. E eu: sim, um milagre? Sim. Bom, lá não sei se chama divisão, se chama conferência, não sei como é que se chama, mas aqui no Brasil, pela primeira vez, tivemos então a autorização da igreja para fazer o GYC no Brasil. Vai ser o primeiro. E vai ser em janeiro de 2020. E que bom, estamos contentes. Então, um congresso de jovens, que maravilha. E queríamos que tu fosses um dos pregadores para este evento. E eu fiquei contente, não é? O Senhor tinha acabado de responder à minha oração, mas, por outro lado, fiquei com uma dúvida: o que é que eu faço à minha vida? E esta pergunta acompanhou-me desde 2020 até o ano passado. E a dúvida e a luta, e cada vez mais difícil conciliar tudo, até que houve um dia que eu me ajoelhei lá no meu escritório, depois de toda a gente ir embora, e eu disse: Senhor, eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer à minha vida. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho coragem de me desfazer deste negócio. Tu no passado não me deixaste vender a empresa. Por isso vamos fazer aqui um acordo. Se for para eu vender esta empresa, tu tens que arranjar um comprador. Esse comprador tem de ser adventista, tem que manter os postos de trabalho e tem que dar continuidade a este projeto. Ok, eu fiquei tranquilo porque estava nas mãos do Senhor e isto era muito difícil de acontecer. Sabem quanto tempo demorou, irmãos? 30 minutos depois, o telefone tocou. Do outro lado estava uma pessoa que eu ouvi uma vez e me disse: Ruben,
Desculpa estar-te a incomodar esta hora. Sabes, eu normalmente não faria isto, mas eu tive uma ideia, partilhei com a minha esposa, e a minha esposa sempre me põe travões às minhas ideias. E desta vez ela disse, não, segue em frente. E então eu estou-te a ligar. Diz-me uma coisa, tu estás interessado em vender a tua empresa? Estou. Está bem, então eu quero comprar. E naquele momento a empresa foi vendida. Reparem, é o mesmo Deus. Ele num ano disse-me assim, Ruben, não vendas a empresa. O mesmo Deus, passado nos anos, disse o quê? Ruben, está aqui o comprador para a tua empresa. E eu não sei qual vai ser o meu futuro. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu tenho 44 anos e estou oficialmente reformado. Mas uma coisa eu sei, independentemente do que eu vá fazer no futuro, há uma coisa que eu quero fazer. O plano de Deus para a minha vida. O meu sonho, o meu único sonho neste momento é fazer aquilo que o Senhor quiser. Mas isto, irmãos, não é válido só para mim. Isto é válido para cada um de nós, em todas as circunstâncias e em todos os aspectos da nossa vida. E este é o desejo que Deus tem para cada um de nós. E eu muitas vezes me pergunto, irmãos, quantos milagres eu desperdicei na minha vida que Deus me queria conceder e eu não deixei. Paremos de impedir o Senhor agir na nossa vida, irmãos. Paremos de impedir as bênçãos de Deus. A cada manhã, Ele tem uma bênção nova, especial para cada um de nós. Deixemos o Senhor nos transformar. Amém? O Senhor nos abençoe.